Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Bloco partidário conhecido como Centrão oficializa apoio a Geraldo Alckmin para a presidência da República. Nova fase da Operação Zelotes investiga prejuízo de 650 milhões de reais aos cofres públicos. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa hoje falando de eleições 2018. 5 partidos do chamado Centrão oficializaram hoje apoio à candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência da República. Com isso, além do apoio político, ele ganha mais tempo de propaganda eleitoral e será o candidato com maior tempo de exibição em rádio e televisão. O Centrão é formado pelo DEM, Partido Progressista, PRB, PR e Solidariedade. O nome do vice-presidente na chapa continua sem definição, mas deverá ser escolhido dentro de um desses partidos. O bloco aguarda uma resposta definitiva do empresário Josué Gomes, do PR, que é filho de José de Alencar, que foi vice-presidente do governo Luiz Inácio Lula da Silva e morreu em 2011 vítima de câncer. A convenção do PSDB será no dia 4 de agosto. Eles têm até lá para definir o nome do vice. No evento aqui em Brasília hoje, Geraldo Alckmin destacou que o vice na chapa não será de São Paulo. Além de Josué Gomes, nomes de outros partidos foram debatidos, como do ex-ministro Aldo Rebelo e do empresário Benjamin Steinbrück. Com a aliança firmada hoje, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, anunciou a desistência de concorrer à presidência da República. E outro pré-candidato, Aldo Rebelo, também sai aí da corrida ao Planalto e é cotado para vice na chapa de Alckmin. Geraldo Alckmin falou do apoio dado pelos outros partidos à sua pré-candidatura. Seria fácil vir para um pré-candidato se eu estivesse em primeiro lugar, se eu tivesse disparado nas pesquisas, mas não. Estão vindo por convicção de que nós temos que estar juntos num grande esforço conciliatório. A gente segue falando desse período eleitoral porque o PTB vai realizar convenções no próximo dia 28. E ontem à noite, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, autorizou a deputada Cristiane Brasil a participar do encontro. Mariana Jungmann conversa com a gente agora, explica para a gente por que ela teve que pedir essa autorização e o que decidiu o ministro. Boa noite. Boa noite, Rosiane. A deputada Cristiane Brasil é investigada na Operação Registro Espúrio, que apura irregularidades na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Por causa disso, ela precisou pedir essa autorização, porque o ministro Edson Fachin, que é o responsável por essa investigação no Supremo Tribunal Federal, impôs à deputada medidas cautelares, proibindo ela de ter qualquer contato com outros investigados dessa operação. Agora, o ministro Dias Toffoli, então, autorizou que ela participe da convenção do partido dela, mas manteve a proibição de que ela tenha conversas com qualquer investigado da Registro Espúrio que esteja lá no próximo sábado. Ele também determinou que a deputada só pode permanecer lá na convenção enquanto durar a reunião e ela precisará enviar ao Supremo Tribunal Federal também um relatório justificando a participação dela nessa convenção. A deputada Cristiane Brasil nega que tenha qualquer relação com os fatos apurados na Operação Registro Espúrio e diz esperar que esses fatos sejam logo esclarecidos para que o nome dela seja limpo. Rosiane. Obrigada, Mariana. E a gente segue para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro para conversar com o Marcelo Castilho, porque, Marcelo, a Justiça Eleitoral manteve a ex-governadora Rosinha Garotinho inelegível por 8 anos. Conta aí os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio manteve inelegível por 8 anos, a contar de 2016, a ex-governadora Rosinha Garotinho. O motivo do TRE Fluminense foi que houve abuso de poder político e econômico nas últimas eleições municipais, em 2016. Para a Justiça, Rosinha participou de um esquema fraudulento de concessão e distribuição do programa assistencial Cheque Cidadão, buscando votos nas eleições de 2016 para o candidato dela à Prefeitura de Campos.
Ela, Rosinha, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesta semana, Rosinha teve uma outra derrota. As contas do último ano de sua administração à frente da Prefeitura de Campos, em 2016, foram reprovadas na Câmara Municipal. A maioria dos vereadores seguiu o parecer do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Foram apontadas irregularidades no uso da verba de educação e de recursos do Fundo de Previdência dos servidores municipais. E com o objetivo de analisar o debate público nas redes sociais e identificar ações de desinformação nas eleições deste ano, as chamadas fake news, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas lançou hoje na Sala da Democracia, aliás, a Sala da Democracia Digital. Esse é o nome, Sala da Democracia Digital. O objetivo é ficar mais atento ao fenômeno que já foi visto em países como os Estados Unidos e que, segundo os pesquisadores da FGV, vai estar ainda mais forte nas eleições deste ano aqui no Brasil. Para o lançamento dessa sala, foi organizado um seminário sobre o impacto das redes sociais nas eleições no Brasil e no mundo. No encontro foi apresentado um levantamento inédito, com mais de 5 milhões e 400 mil tweets avaliados entre 22 de junho e 23 de julho. O estudo mostrou a ação de robôs na pré-campanha presidencial que estão agindo nas redes sociais para influenciar essa turma toda. Rosiane. Obrigada, Marcelo. E eu falo agora com Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, porque o Tribunal Superior Eleitoral recebeu hoje uma lista com o nome de 7.400 gestores que tiveram as contas rejeitadas por irregularidades. Né, Carol? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Bem, com base nessas informações que foram repassadas pelo Tribunal de Contas da União, a Justiça Eleitoral vai poder barrar a candidatura de quem estiver nessa lista. Isso porque os eventuais candidatos são considerados inelegíveis de acordo com a lei da ficha limpa. Os nomes se referem a agentes públicos que atuaram como responsáveis pelo gerenciamento de recursos públicos federais antes das eleições. O TSE vai publicar os nomes para que o Ministério Público Eleitoral, partidos e coligações possam impugnar eventuais candidaturas de quem estiver com essa restrição. As contestações poderão ser feitas na Justiça Eleitoral a partir do dia 15 de agosto, quando termina o período de registro das candidaturas. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E você tem acompanhado aqui com a gente nos Corredores do Poder informações e novidades sobre as eleições deste ano. Hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre o teto de gastos de campanha. Confira. Nas eleições de 2018, os partidos terão um teto de gastos com a campanha. E esse limite vale para todos os cargos eletivos. Para presidente, o teto é de R$70 milhões no primeiro turno. Caso haja segundo turno, o limite será a metade deste valor, R$35 milhões. O teto para a campanha a governador vai de R$2.800.000 a R$21 milhões, dependendo da quantidade de eleitores no estado. Já para senador, por esse mesmo motivo, os gastos podem variar de R$2.500.000 a R$5.600.000. Deputados federais terão um limite de R$2.500.000 e para deputados estaduais ou distritais, a campanha não pode ultrapassar R$1 milhão. Nas eleições de 2014, não havia lei em vigor que fixasse um limite de gastos. Olha, já que a gente está falando de eleições, agora há pouco eu falei sobre o acordo anunciado hoje do Centrão para apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin e falava justamente que o Centrão estava aguardando um posicionamento definitivo do empresário Josué Gomes. Agora há pouco, no final da tarde, saiu agora uma carta do empresário aí rejeitando, né, Carol? Isso, Rosiane, ele enviou essa carta aos partidos que formam o Centrão, informando que não vai ser vice na chapa da pré-candidatura de Geraldo Alckmin. Ele agradece o convite feito pelo pré-candidato, mas diz que por questões pessoais não vai ser vice na chapa. Ele já tinha dado declarações de que a família estava pedindo para ele não se candidatar este ano. Mas agora a gente muda de assunto. Todo dia a gente fala de eleições, mas agora a gente vai mudar de assunto, fala da pauta econômica. Porque hoje a Eletrobras vendeu a primeira das 6 subsidiárias que pretende privatizar. O leilão ocorreu em São Paulo e vai permitir a redução do valor das contas de luz. Quem tem os detalhes é Vanessa Casalino, que está na redação da TV Brasil. Boa noite, Vanessa.
Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi um leilão sem concorrentes e a Equatorial Energia arrematou a primeira distribuidora do pacote de privatização da Eletrobras aqui na Bolsa de São Paulo, a B3. Foi cerca de 90% do capital da Companhia de Energia do Piauí, a Cepisa, por um valor simbólico de R$ 45.500. Isso porque a companhia tem uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões assumida agora pela vencedora, que se comprometeu a investir ainda outros 716 milhões de reais. O governo federal vai receber um bônus de outorga no valor de 95 milhões de reais. A Cepisa atende aos mais de 200 municípios do Piauí. Pelo edital, a conta de luz deve sofrer uma redução de 8,5%. O ministro de Minas e Energia avaliou essa primeira fase. Acompanhe o que ele disse. É um processo que vai permitir acabar com o verdadeiro apartheid energético no Brasil, em que tem milhões de brasileiros que têm energia de baixa qualidade, paga mais caro, sem ter os mesmos direitos que os brasileiros das regiões mais ricas. O pacote de privatizações da Eletrobras prevê a venda de outras 4 distribuidoras de energia. A gente lembra que na véspera, ontem, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, negou um pedido para suspender esse leilão de hoje. Esse pedido havia sido feito pelo Sindicato de Trabalhadores do Piauí, que defendia a necessidade de autorização do Legislativo para a venda. Toffoli negou também um pedido feito pelo governo do Piauí. A Procuradoria queria que o leilão fosse suspenso, assim como aconteceu na venda da Companhia Energética de Alagoas, também distribuidora da Eletrobras. Rosiane. Obrigada, Vanessa. Olha, e falando ainda em energia, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, Luiz Eduardo Barata, informou hoje que a bandeira tarifária deverá continuar vermelha no mês de agosto. O motivo é a adversidade climática que o país enfrenta com falta de chuva, principalmente, e agora em julho. A bandeira tarifária vermelha tem custo adicional na conta de luz de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos, ou seja, a tarifa de energia, a conta de luz ali vem mais cara quando está nessa tarifa vermelha. Ainda falando de economia, o presidente Michel Temer está na África do Sul para a 10ª cúpula do BRICS, bloco de países emergentes composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas eu já falo sobre os desdobramentos das reuniões aí do BRICS hoje, só que antes eu aproveito para ressaltar que Temer foi abordado hoje por jornalistas sobre o caso daquela estudante brasileira morta na Nicarágua. O crime teria sido cometido por um grupo de paramilitares do governo. Temer afirmou que o Brasil está agindo para esclarecer o assassinato da estudante. Não é possível que nós admitamos simplesmente a lamentável morte de uma brasileira sem que tomássemos providências. As providências estão sendo tomadas, digamos, diariamente. Agora sim, sobre a pauta da cúpula dos BRICS, os líderes do bloco se comprometeram hoje a fortalecer as instituições multilaterais de governança global para combater os desafios no mundo. Os países também reconheceram a força de iniciativas regionais em apoio aos objetivos de uma cooperação mais ampla. O documento, conhecido como a Declaração de Joanesburgo, foi assinado pelos líderes. Os chefes de Estado destacaram ainda o apoio ao papel central das Nações Unidas nos assuntos internacionais. Os países do BRICS representam um pouco mais de 40% da população mundial e 23% do produto interno bruto do planeta. E a cúpula acontece num contexto internacional marcado pela política unilateral e protecionista dos Estados Unidos. Em discurso na abertura da cúpula, o presidente Temer disse que o objetivo maior do bloco deve ser compartilhar desenvolvimento e ressaltou que esses países têm papel de destaque no novo cenário imposto pela chamada Quarta Revolução Industrial. Ele destacou ainda que o protecionismo não condiz aí com o cenário de desenvolvimento de novas tecnologias e defendeu mercados abertos. Falou ainda das tentativas de acordo dos blocos Mercosul e União Europeia e disse que Brasil que esses dois blocos nunca estiveram tão perto de concluir essas tratativas. Ainda em relação a esses acordos de áreas econômicas, acordo anunciado por enquanto mesmo foi a trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e União Europeia. E quem comenta esse anúncio para a gente é Moisés Rabinovici. Um cessar-fogo temporário após os primeiros tiroteios da guerra comercial foi anunciado por Donald Trump e pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.
Durante a trégua, não haverá nenhum aumento de tarifas, mas a sobretaxa ao aço e alumínio continua vigorando. Os jornais americanos e europeus saudaram o cessar-fogo com cautela. Evitar um desastre não é um sucesso, comentou o Atlantic Council. Ficou acertado que europeus e americanos trabalharão juntos para alcançar tarifa zero e zero subsídios em bens industriais, menos os automotivos. Juncker chamava as ideias de Trump de estúpidas e volta à Europa levando o que a chanceler Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron não conseguiram em suas visitas à Casa Branca em junho. Mesmo antes que as negociações comecem, a Europa se dispôs a comprar mais gás liquefeito e soja dos Estados Unidos. Na agenda entrou ainda o desejo comum de reformar a Organização Mundial do Comércio, onde importantes questões estão suspensas desde o governo Obama. Num tweet, Trump escreveu que outra meta é reduzir barreiras e aumentar o comércio em serviços, químicos, farmacêuticos, soja e produtos médicos. Em Israel foi anunciado que a Casa Branca está terminando o mais detalhado plano de paz da história para o Oriente Médio. Mas aqui, a guerra já derrotou várias iniciativas de paz da Europa e dos antecessores de Donald Trump. E no próximo bloco, você confere com a gente que São Paulo vai fazer levantamento para analisar motivos da queda de cobertura vacinal. E daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu que o Centrão, bloco com 5 partidos, anunciou apoio hoje à candidatura presidencial do ex-governador tucano Geraldo Alckmin. Viu também que a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a inelegibilidade da ex-governadora Rosinha Garotinho. E a gente abre este bloco agora falando de saúde. Em relação a este tema, eu volto a conversar com Vanessa Casalino, em São Paulo, sobre um assunto especificamente, né, Vanessa, que tem preocupado muito, que é a diminuição no número de pessoas vacinadas. O governo aí do estado de São Paulo anunciou hoje que vai fazer, inclusive, um levantamento para avaliar os motivos dessa diminuição da cobertura vacinal em São Paulo, né? Sim, Rosi, é um assunto que preocupa, né? O Ministério Público aqui de São Paulo instaurou um inquérito até para apurar o baixo índice de vacinação das crianças aqui na capital. De acordo com o MP, dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura vacinal de poliomielite em crianças menores de 1 ano é pouco superior a 30% na cidade e que os números preocupam em todos os casos que se referem às vacinas recomendadas ao público infantil. A Promotoria da Infância e Juventude pediu esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde e também à de Saúde do Estado sobre as vacinas recomendadas, sobre os índices de cobertura de vacinação dos últimos 5 anos e também sobre as medidas que estariam sendo adotadas em relação a esses índices. Essa baixa cobertura tem gerado preocupação, por isso hoje aqui em São Paulo as Sociedades Brasileiras de Imunizações, Infectologia e Pediatria lançaram um manifesto. É um alerta para que a população compareça à campanha para evitar novos surtos de sarampo e também o retorno da poliomielite no Brasil, doenças que estavam erradicadas. A campanha acontece no mês que vem, entre os dias 6 e 31 de agosto. Por conta disso, o estado de São Paulo, como você disse, vai agora fazer um levantamento para tentar entender por que as pessoas estão deixando de tomar vacinas. O país tem hoje 822 casos confirmados de sarampo em 6 estados. Dados mostram ainda que as taxas de vacinação têm aumentado no mundo todo e caído aqui no Brasil há 3 anos. O último caso de poliomielite registrado aqui foi em 1989, Rosiane. Obrigada, Vanessa. É que é mais inadmissível mesmo essa ideia, saber, tem a vacina e as pessoas não se vacinam e aí volta a ter surto da doença. Se essa é a situação, me preocupa muito mais mesmo. Sobre o sarampo, o Ministério da Saúde divulgou hoje um boletim atualizado que aponta que o Brasil registra 822 casos confirmados da doença. Vitor Ribeiro tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Vitor. Oi, boa noite, Rosiane. Pois é, desses 822 casos confirmados de sarampo, 519 são no Amazonas e 272 em Roraima. Os 2 estados têm ainda mais de 3.800 casos em investigação. Casos considerados isolados foram confirmados em outros 5 estados. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Mas o país voltou a registrar casos a partir do ano passado. Diante dos surtos em Roraima e Amazonas, os estados anteciparam a campanha nacional de vacinação prevista para 6 de agosto.
A capital do estado do Maranhão, São Luís, também antecipou a campanha para esta semana. Ainda sobre esse assunto, o Palácio do Planalto divulgou um informe importante para desmentir boatos de que haverá uma campanha de vacinação contra o sarampo para adultos aqui no Brasil. É fake news, notícia falsa. A campanha contra o sarampo e a poliomielite, que ocorrerá de 6 a 31 de agosto, tem como público-alvo crianças de 1 ano a menores de 5 anos. São as crianças nessa idade as mais vulneráveis ao sarampo. As pessoas fora da faixa etária da campanha, que já tomaram as 2 doses da vacina, não precisam se vacinar novamente. Rosiane. Obrigada, Vitor. E a gente agora muda de assunto mais uma vez para falar de segurança. Eu volto a falar com Marcelo Castilho, no Rio de Janeiro. Hoje o Gabinete de Intervenção divulgou uma lista de compras de 550 milhões de reais para a segurança no Rio de Janeiro. E aí, no que é que esse dinheiro vai ser gasto, hein, Marcelo? Olha, Rosiane, esse dinheiro vai ser gasto em muitos materiais exatamente para suprir a carência das polícias aqui, que foi um dos problemas constatados. Hoje, a Polícia Militar e as Forças Armadas prosseguiram na operação na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação foi iniciada na manhã de ontem por equipes do Comando de Operações Especiais, tanto na Rocinha quanto no Vidigal, que é a comunidade vizinha. Esse segundo dia de permanência dos militares foi marcado por um tiroteio de madrugada. Não houve relatos de feridos e o policiamento na entrada da comunidade permanece reforçado por agentes e veículos blindados. Veículos são uma compra importante para a polícia. A ação em conjunto entre a PM e as Forças Armadas tem como objetivo ocupar determinados pontos da comunidade. As tropas foram acionadas ontem à tarde para dar apoio à PM e cercar a favela. Houve confrontos durante a ação, mas não há informações até agora sobre presos ou feridos. E completando essa informação da compra de equipamento, subiu para 61 o número de policiais militares mortos desde o início do ano aqui no Rio de Janeiro. A vítima mais recente é o soldado Jorge Lucas da Silva Torquato, de 23 anos, que morreu durante uma operação na tarde de ontem na comunidade da Palmeirinha, que fica no bairro de Honório Gurgel, na zona norte do Rio. Nesse mesmo confronto, 2 criminosos também ficaram feridos no tiroteio e acabaram morrendo. Esse soldado Torquato estava na corporação desde 2016 e era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora do Caju, a UPP do Caju, que fica na zona portuária, mas estava reforçando o patrulhamento nessa comunidade da Palmeirinha, onde são diários os tiroteios. E esse número de PMs mortos, Rosiane, pode subir para 62, caso seja confirmado que o corpo carbonizado encontrado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, é do cabo Samuel Ribeiro da Silva, de 39 anos, que está desaparecido há 2 dias. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Aqui no Distrito Federal, uma operação da Polícia Civil prendeu 18 pessoas por fraudes em licitações. Quem conta mais sobre esse caso é Vitor Ribeiro. Rosiane suspeita que os investigados tenham recebido mais de 55 milhões de reais dos cofres públicos do Distrito Federal. De acordo com a polícia, eles formaram um grupo para participar de licitações na modalidade convite, na qual, no mínimo, 3 empresas são convidadas a disputar obras ou serviços em que os valores não ultrapassem 150 mil reais. E agiam de modo que as empresas laranjas sempre saíssem vencedoras. As fraudes teriam ocorrido em licitações feitas por administrações regionais da capital federal. Entre os 18 presos estão servidores das administrações do Gama e de Águas Claras. Agora, no finalzinho da tarde, o governo aqui do DF divulgou que eles foram exonerados. Os envolvidos no esquema serão investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Rosiane. Olha, e ainda falando sobre investigações envolvendo empresas, hoje foi deflagrada a 10ª fase da Operação Zelotes. Aquela operação que investiga a compra de decisões favoráveis a empresas multadas ali pela Receita Federal. Quem tem os detalhes é Mariana Jungmann. Esses mandados foram cumpridos em 5 unidades da federação, né? É isso mesmo, Rosiane. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 11 endereços de 5 unidades da federação em busca de provas de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro nesta que deve ser a última fase da Operação Zelotes. São investigadas 9 pessoas e 2 empresas, entre elas a empresa Caduna, do economista Roberto Gianetti, que foi presidente da Câmara de Comércio Exterior durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
recurso. Segundo o Ministério Público, a Roberto Gianetti teria recebido R$8 milhões da empresa Paranapanema para ajudar a favorecê-la num processo que ela respondia, num processo fiscal justamente lá no CARF de 2014. Ele então repassou parte desse dinheiro a advogados que, por sua vez, pagaram a conselheiros do CARF para votarem a favor dessa empresa neste recurso. A empresa Caduna e o economista Roberto Gianetti divulgaram uma nota conjunta na qual dizem que estão abertos a prestar qualquer informação e a colaborar integralmente com a Justiça Federal para a elucidação de qualquer fato relacionado à Operação Zelotes. Nós ainda não obtivemos retorno da siderúrgica Paranapanema. Rosiane. Obrigada, Mariana. E uma última notícia. Há pouco o governo divulgou que fechou um acordo de leniência com a empresa holandesa SBM Offshore, que deve devolver mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais à Petrobras. Outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br e também vai ter nos nossos noticiários, como o Repórter Brasil, que começa daqui a pouquinho. Amanhã a gente está de volta com várias notícias e lembre, sempre com novidades sobre as eleições gerais de 2018. Até lá, então.